Olá! Eles estão em destaque na mídia. Seja na França, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, a população vem discutindo cada vez mais os direitos e as garantias dadas aos casais homoafetivos. Mas o que é juridicamente assegurado em cada país? Que direitos a justiça brasileira certifica aos casais formados por pessoas do mesmo sexo? É o que vamos ver no Direito Sem Fronteiras de hoje. Sobre esse assunto, eu converso com o professor doutor de Direito Civil da Universidade de São Paulo, a USP, Dr. José Fernando Simão, e com o advogado especialista em Direito de Família e Direito Homoafetivo, Dr. Pedro Paulo Abreu e Silva, a quem eu agradeço, antes de mais nada, a presença aqui no estúdio da TV Justiça. Mas antes de iniciarmos a conversa de hoje, você vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. A sociedade mudou e as leis nos mais diferentes países vêm sendo adaptadas a esta realidade. Uma dessas mudanças está ligada à formação das famílias, questão que tem ganhado cada vez mais destaque no cenário jurídico mundial. Assim, o que hoje é vivido por muitas pessoas começa a existir também juridicamente, como é o caso da união homoafetiva. Na busca pelo reconhecimento dessas pessoas e para garantir um amparo legal a elas, países como a Dinamarca, Canadá, Argentina, Portugal, Espanha e Uruguai já legislaram a respeito do assunto e deram aos casais homossexuais o direito ao casamento. A partir daí, em muitos desses locais, garantias como a adoção também passaram a ser reconhecidas. No Brasil, as relações homoafetivas têm tido respaldo no Poder Judiciário. Apesar de ainda não existir aqui uma lei expressa que permita o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a Justiça brasileira tem reconhecido cada vez mais a união estável. E essa prática se tornou ainda mais frequente depois de uma decisão do STF sobre o tema. O reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo como uma união estável e uma formação familiar fez com que elas ganhassem direitos como o de receber herança do parceiro, pensão por morte ou separação e ainda de ter declaração compartilhada do imposto de renda. Mas há instâncias que vão além. Em outubro de 2011, o STJ autorizou a habilitação para o casamento entre duas mulheres do Rio Grande do Sul, que não tinham conseguido direito em primeira instância. Eu começo perguntando ao Dr. Simão, fazendo uma referência a algo que conversávamos antes do início do nosso programa de hoje, que é o próprio nome do programa, que é Direito Sem Fronteiras, e o senhor nos falava a respeito de uma fronteira não apenas espacial, mas também uma fronteira temporal. E o senhor faz uma afirmação bastante interessante. Há uma imagem de que o direito homoafetivo, ele era algo respeitado e existente em sociedades da antiguidade, notadamente a sociedade grega e a sociedade romana. E o senhor nos dizia que isso não é verdade. Na realidade, quanto à fronteira espacial, que eu acho extremamente interessante a sua pergunta, nós temos que considerar o seguinte: duas sociedades, Roma e Grécia, evidentemente a Grécia precursora da sociedade romana, temporalmente, e podemos dizer com tranquilidade. É verdade que na Grécia Antiga havia relações sexuais, iniciações de homens mais velhos, iniciando homens mais jovens. É verdade que no exército espartano havia casais que lutavam, dois homens juntos, como realmente casais homoafetivos, mas o direito da época não era um direito protetivo ou tolerante, simplesmente era uma relação não jurídica, ou seja, não regulamentada pelo direito da época. Agora, em Roma, a coisa era mais grave. Uma das passagens históricas mais simbólicas do direito romano foi numa briga do Senado romano com César, em que o ataque desferido a ele verbalmente era: César era o homem de toda mulher e a mulher de todo homem. Ou seja, havia críticas efetivas à homossexualidade ou bissexualidade de Júlio César. Suetônio escreve isso nas obras. Séculos depois, 2 séculos depois, quando Nero casou com um homem, também o fez para chocar a sociedade romana. Portanto, é uma falsa imagem de que temporalmente nós tivemos um avanço, depois a Idade Média retrocedeu e agora nós teríamos um novo avanço. É o primeiro momento histórico em que a homossexualidade e os direitos dos casais homoafetivos é efetivamente respeitado pela humanidade como um todo. Agora, falando da fronteira espacial, não mais a temporal, a gente percebe isso, por exemplo, com leis antigas, como a lei espanhola, que protege e permite o casamento de pessoas do mesmo sexo, e com leis recentíssimas, como a Argentina.
Então, note-se que, mesmo agora, os países de forte influência católica, a Espanha é um dos países que há maior número de católicos presentes, o respeito aos direitos dos homossexuais floresce. É bem diferente do que existia em Roma e na Grécia, que talvez existisse uma tolerância, talvez existisse uma não perseguição, mas não uma proteção de direitos. Doutor Pedro Paulo, essa questão é exatamente interessante porque, pela afirmação que o doutor Simão nos faz, na verdade, o senhor até repetiu esse ponto agora, nós estamos vivendo um momento que ele é totalmente diferente do passado do ponto de vista da proteção especificamente. É um momento único, isso não havia acontecido antes. O senhor concorda? Concordo com ele, sim, concordo com o professor Simão. O momento é de estender as garantias aos casais homossexuais e buscar conceder a eles tratamento igualitário em todos os aspectos do matrimônio, se assim eles buscarem de sua união. Como o doutor fortemente destacou, houve aí essa falsa impressão de avanço, retrocesso e agora um avanço mais largo, e citou o caráter da religiosidade. É muito curioso chamarmos ao fato de que hoje temos um Papa argentino e uma população argentina, católica bem forte, e um avanço legislativo da Argentina é o maior da América do Sul, premiado inclusive pela ONU, pelo Acnud, com referências, dizendo que a legislação argentina acerca da proteção dos direitos dos casais homossexuais, ela tem destaque e é, vamos dizer assim, moderna em termos mundiais, E do ponto de vista da evolução que isso tem encontrado, aliás, nós vivemos um momento de globalização, até uma certa redundância dizer isso, e que em que as informações circulam muito rapidamente, inclusive estes debates. Mas há uma diferença significativa em como esse processo de debate e de efetivação nas leis está acontecendo aqui nos Estados Unidos, na França e em outros países do mundo? Eu queria dar uma contribuição para essa pergunta, falando da fronteira espacial, do nosso Direito Sem Fronteiras, que é exatamente a questão de Portugal e Brasil. Eu acho emblemático o debate, para responder a sua pergunta, porque em 2010 Portugal aprovou uma lei. Essa lei foi muito singela, porque alterou apenas 3 artigos do Código Civil Português, de 1966, e esses 3 artigos diziam homem e mulher, a lei propunha pessoas. Só trocar homem e mulher por pessoas. Era uma lei bastante singela quanto à redação, mas muito emblemática quanto aos efeitos. Em Portugal, a questão foi tão polêmica que eles têm lá, naquele país nós não temos, o chamado controle prévio de constitucionalidade. Ou seja, antes da sanção presidencial, pergunta-se ao Supremo, posso sancionar ou sancionarei uma lei inconstitucional? E o Supremo, a Suprema Corte Portuguesa, o Tribunal Constitucional, entendeu que era constitucional o casamento homoafetivo. A lei foi sancionada em 2010, alterou esses 3 artigos do Código Civil, e a partir daí tivemos vários casamentos, divórcios homoafetivos e assim por diante. Isto foi a tônica na Espanha, isso foi a tônica na Argentina, isso foi a tônica portuguesa, em outros países mais antigamente, que já ocorreram os debates, como em partes do Canadá, como na própria Holanda e assim por diante. O Brasil optou por um processo totalmente distinto. Aliás, o doutor Pedro Paulo, que é do Rio de Janeiro, depois vai fazer as suas observações sobre isso, mas foi graças a uma briga de poderes entre o Executivo Fluminense do Rio de Janeiro e o Judiciário Fluminense do Rio de Janeiro, ou seja, os 2 poderes do mesmo Estado, em que o governador Sérgio Cabral, já no seu primeiro mandato, por decreto, reconheceu direitos a casais homoafetivos. Direitos, portanto, direito público, direitos absolutamente ligados ao Estado, não casamento. Estou dizendo benefícios previdenciários estaduais, licenças estaduais. E o que aconteceu então? O poder público executivo concedeu, o poder público judiciário, por motivação, evidentemente, provocada em ações do Ministério Público, começou a caçar esses benefícios, dizendo que não era possível concedê-los a pessoas do mesmo sexo. Este processo, que eu repito, é uma briga política entre o Executivo e o Judiciário, acaba desembocando no STF, na famosa DPF 132/Rio de Janeiro, que foi onde o STF se manifesta e diz: união de pessoas do mesmo sexo é família. O que eu acho fantástico disso tudo é que a interpretação que o STF fez, portanto, contrariamente ao processo português ou argentino, que a mudança veio do legislativo, que criou leis protetivas, nós estamos falando de uma mudança que é o chamado ativismo judiciário, em que o STF leu um artigo da Constituição, o 226, parágrafo 3º, que diz que a união estável é entre homem e mulher, para dizer o seguinte, agora no bom juridiquês:
Ao invés de eu fazer uma interpretação literal do texto, homem e mulher quer dizer que é só homem e mulher, eu estou fazendo uma interpretação finalística, que é teleológica. Se a finalidade da Carta Magna, da Constituição, é proteger a família, onde se lê homem e mulher, não se lê só homem e mulher. Aquela velha máxima, aquele velho adágio, onde a lei não proíbe, não pode o intérprete proibir. O que havia ali é uma enunciação de família, um exemplo, sem excluir as outras modalidades. Então, a partir daí, o STF faz uma leitura bastante protetiva dos direitos das minorias, bastante protetiva dos direitos dessa classe que normalmente é, por preconceito, excluída do direito, e diz, não, é possível união homoafetiva como união estável. Então, o nosso procedimento ele foi completamente distinto dos outros países. A ponto de, nos meus congressos internacionais, as pessoas perguntam, mas como é que o Brasil resolveu que nós não entendemos? Porque normalmente esses países falam, foi a lei tal, o número tal, de tanto, de tal presidente. E nós optamos, por experiência histórica muito rica, em entender o seguinte, a proteção de direitos das minorias não é monopólio do legislativo. O executivo e o judiciário têm o mesmo dever de protegê-las. Portanto, realmente são processos bem diferentes. Se observe que a questão neste início de século XXI, relativa à forma de se dizer o direito, elas extrapolam as fronteiras. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos continuar falando a respeito desse tema, inclusive considerando que o debate específico sobre o tema de hoje, ele extrapola até mesmo o tema em si. O próprio papel do Estado e o equilíbrio entre os poderes já é objeto de um debate internacional. Nós vamos continuar, portanto, com o nosso tema logo depois do intervalo. Não saia daí. A Associação Brasileira de Relações Internacionais vai promover um encontro sobre multilateralismo, plurilateralismo e a construção de uma ordem mundial. O evento acontece entre os dias 23 a 26 de julho no campus da PUC Minas, em Belo Horizonte. Informações e inscrições no site www.encontronacional2013.abri.org.br. Direitos Sem Fronteiras está de volta e hoje estamos falando sobre direitos homoafetivos no cenário brasileiro e internacional. Bom, começo perguntando exatamente, na verdade dando continuidade a uma questão que foi colocada no final do bloco anterior, que é referente ao próprio processo democrático. Esse debate ele se encaixa em uma questão mais ampla, que é o próprio processo democrático. Na verdade, no final do século XX, nós já tínhamos um debate a respeito do próprio papel do Estado. E eu vou citar como exemplo, numa discussão que é referente ao próprio processo democrático, o constitucionalista francês Dominique Rousseau, que ele desenvolveu a teoria da democracia contínua, aonde o papel, por exemplo, das cortes de justiça é legítimo no sentido de dizer o direito, na medida que são instrumentos que extrapolam apenas a eleição, apenas o papel dos representantes nas câmaras legislativas, nos congressos nacionais de cada país. Isso é um exemplo referente às decisões que estão sendo tomadas pelos juízes em relação especificamente a esse tema dos direitos homoafetivos? Acredito que sim. Inclusive exemplos no judiciário brasileiro, a questão do ativismo judicial. Então, sim um fator democrático que determinados direitos sejam, vamos dizer assim, postos em prática ou fomentados pelo judiciário, né? Inclusive outras experiências internacionais. Vou citar como exemplo aqui, Noruega, Dinamarca, Suécia. A Dinamarca, por exemplo, foi o primeiro país a avançar de forma democrática a garantir os direitos homossexuais através de união. Fazia-se uma união que comparava, né, primeiro, a união homoafetiva à união heterossexual, né, e que concedia às duas os mesmos direitos concedidos pelo matrimônio. E o bloco nórdico veio todo atrás justamente com isso. Logo depois vemos a Noruega com um conceito de parceria civil extremamente similar ao da Dinamarca. A Suécia também acompanhou. E aí viemos com Finlândia, Groenlândia, todos esses países acompanharam. Engraçado destacar que parece que foi um avanço em bloco numa Europa. Nós estamos falando a respeito do aspecto internacional, mas nós temos também situações específicas do Brasil que acabam tendo um reflexo justamente nessa troca de informações, até essa questão até do
do ativismo judicial no Brasil, há estados que avançaram internamente em relação a essa questão. Curiosamente, falando sobre a França rapidamente, eu estava em Paris na época das manifestações contrárias ao casamento homoafetivo. A França, que é um país revolucionário por natureza, desde a Revolução Francesa, depois maio de 68, o país dos enciclopedistas, e realmente o debate é muito rico, não esquecendo que a experiência histórica de cada país não se aplica ao outro. A Itália, até hoje, não admite união estável heterossexual. Agora, o Brasil realmente avançou muito. A partir do ativismo judiciário, a partir das decisões do STF, da decisão do próprio STJ, que em 2011 admitiu um casamento homoafetivo sem efeitos vinculantes, mas é um precedente importante, vários estados reformaram seus próprios códigos de norma. Isso quer dizer o quê? Em certos estados, como o Rio de Janeiro, do colega Pedro Paulo, é necessária uma determinação judicial, ou seja, uma ordem de um juiz para que o cartório admita o casamento homoafetivo. Outros estados reformaram seus códigos de norma e hoje é uma situação absolutamente corriqueira e normal, 2 homens ou 2 mulheres, com os seus documentos, se habilitarem para o casamento. Para não esquecer nenhum, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, o Ceará, há um movimento, mas ainda não está absolutamente firmado. Portanto, nesses estados todos, hoje é uma realidade o casamento homoafetivo, por mudança da corregedoria dos tribunais. Ou seja, as experiências históricas dos países foram diferentes, mas me parece que o resultado prático acabará, a curto ou médio prazo, sendo absolutamente igual. A possibilidade de proteção e de casamento de pessoas do mesmo sexo. Talvez possamos dizer que hoje nós vivemos um mundo melhor, em que o diferente só é diferente, não é melhor nem pior. Doutor Simão, uma questão que recentemente, na verdade, até levantaram, me perguntaram isso e eu, francamente, fiquei sem resposta, que me relataram a seguinte situação. 2 pessoas efetuaram um casamento em um país estrangeiro, que permitia, a legislação já permitia essa possibilidade, e retornou, salvo engano, para o Uruguai, que já tem a possibilidade também, e o casamento foi reconhecido. Como fica uma situação dessa, por exemplo, para um casal homoafetivo que passe pela mesma situação e chegue no Brasil, um casal que seja brasileiro? Veja, no momento anterior a esse nosso histórico, não haveria nada. Hoje, poderia haver uma união estável à luz da decisão do Supremo, e essa decisão vincula, porque foi dada na DPF, então esse casal, no mínimo, estará em união estável, mas não vejo nenhum impedimento em que haja reconhecimento como casamento. Hoje, nesse momento histórico. No passado, eles estariam literalmente sem nada. Depois estariam em união estável pela decisão do Supremo e hoje estariam casados à luz de qualquer juiz que decida consentaneamente aos novos tempos. Portanto, eu entendo que hoje a questão se supera pelas decisões judiciais. Doutor Pedro Paulo, esse debate permitindo inclusive situações como essa, que dão até uma dinâmica maior ao próprio direito, no caso especificamente em relação a esse debate, isso também não reflete em outras áreas, os direitos humanos, os direitos sem fronteiras, isso não pode ficar uma coisa mais fluida, isso não traz um benefício também nesse sentido em relação ao direito de uma maneira geral? Perfeitamente, reflete em outras áreas, inclusive do campo patrimonial, do campo dos direitos humanos, sim. Exemplos, não eu venho desenvolvendo um trabalho de pesquisa junto com o professor Sérgio Camargo, e nesse trabalho de pesquisa a gente vem constatando a necessidade desses casais terem o conceito de matrimônio concebido pela sociedade de maneira ampla. Exemplo, adoção ou possibilidade de autorização para fertilização in vitro ou determinados... enfim, eles estão procurando cada vez mais a semelhança com a família que nós conhecemos, por conta de serem relações diferentes e eles querem essa proximidade. Há aqui de se citar, tanto na Argentina quanto no Uruguai, um esforço para que se leve isso aos países do eixo Mercosul, como se fosse a nível de estatuto de cidadania do cidadão do Mercosul, ou seja, conferir, talvez avançar em bloco o que alguns países que ainda estão um pouco atrasados, exemplo, Venezuela, Bolívia, Chile, ainda estão um pouco atrasados nessas questões, conferir um avanço coletivo a eles, abarcando direitos como previdenciários,
direitos à copaternidade, comaternidade, a outros efeitos, por exemplo, os transexuais, né, a identidade social, né, que eles tanto militam, e que confere dignidade, né, a dignidade da pessoa humana ressaltada aqui na nossa Constituição, que confere a eles a dignidade que é devida. Enfim, essa gama de direitos, né, que fazem o casal homoafetivo se aproximar cada vez mais da relação heterossexual, seja a nível de união estável, seja a nível do casamento. E lembrando que a concessão de direito aos casais homoafetivos, ou a identidade sexual e outras coisas, não retira direitos de ninguém. Ou seja, nós não estamos negociando aqui retirar parcela de direitos de uma parte da população para conceder a outra. É simplesmente reconhecer que nós estamos num país democrático, em que todos somos iguais perante a lei, que a orientação sexual é livre e que, portanto, a ausência de proteção é uma afronta e não a proteção que se concede. Doutor Simão, ainda, inclusive, aproveitando até essa linha referente à questão de mudança de comportamento, falamos especificamente a respeito dessa ampliação de um debate em relação a outros direitos também, mas existe também uma questão, um fenômeno cultural. Aliás, eu me lembro, faço até uma brincadeira dizendo que eu acho que eu já estou ficando um pouquinho velho, porque eu me lembro, quando eu ainda era pequeno, uma expressão, e acompanhei ao longo desse período a mudança de paradigma referente a um ponto bastante específico. A palavra desquitada no Brasil. Ótimo. Esse termo era uma designação extremamente pejorativa. Houve uma mudança total de paradigma a partir da aceitação, do próprio debate, inclusive da lei do divórcio, que hoje é algo absolutamente normal em toda a sociedade brasileira. Esse debate pode levar a algo semelhante em relação aos direitos homoafetivos? O termo desquitado some do direito brasileiro em 77 com a lei do divórcio e se transforma em separado judicialmente por causa da pecha. O divorciado era alguém maldito, era alguém realmente de vida fácil, moral leve, para usarmos termos que o programa comporta. Então, eu não tenho dúvida que o divórcio é a prova de que, veja, a lei é de 77, portanto, nós não temos ainda, se eu não erro nas contas, 40 anos. Nós não temos ainda 40 anos. O divórcio está assimilado. Portanto, a questão é exatamente essa. Concedem-se os direitos perfeitamente. Aliás, não se imagina hoje um país sem divórcio. Exatamente. Né? As estatísticas crescem cada vez mais no Brasil. E eu diria, então, que esta ordem de raciocínio é perfeita para a união afetiva. Quando eu paro de tratar como algo diferente, quando eu assimilo socialmente o tema passa a ser um adjetivo horrível, normal, passa a ser usual, passa a ser do dia a dia. Então, por isso que o avanço é importante. Nós estamos com a união afetiva vivendo o primeiro passo, não o último. O divórcio, nós já estamos no último, com a emenda 66. Portanto, socialmente é isso. Às vezes, eles me perguntam, mas o casamento não é e sempre foi entre o homem e a mulher? Eu falei, sempre foi até mudar a sociedade. Muda a sociedade, mudam-se os conceitos. Por isso que o direito de família em Roma não pode ser aplicado hoje, porque a sociedade romana não é a brasileira. Doutor Pedro Paulo, eu estendo a pergunta. Cabe ressaltar aqui um posicionamento. Esse tipo de evolução se deu de forma natural, como foi citado pela gente aqui. Eu acredito que, por conta de uma construção social bastante forte vamos dizer assim, de colocar os homossexuais numa situação pejorativa, há esse movimento primeiro, né, com relação à lei, né, contra a homofobia, né, a criminalização da homofobia, e eu acredito que seja uma resposta social já, não só da comunidade gay, mas da comunidade em geral que acredita, né, que verifica que esse é um comportamento que, primeiro, deve ser verificado, né, deve ser defendido, deve ganhar um ressalto legal para que haja a condição do avanço social, né? Tanto na garantia dos direitos, como você começar a verificar que essa mentalidade ela tem que mudar, tem que começar a ser uma mentalidade de aceitação, tem que ser uma mentalidade aberta e a gente tem que começar a conceder, sim, esses direitos dessa maneira. E nesse diapasão, exatamente nessa linha, a decisão do Supremo, naquela DPF 132 do Rio de Janeiro, ela é extremamente didática. Eu digo sempre que uma decisão bem construída como aquela, ela ensina a população lição de civilidade. Perfeito. Exemplo simples. Quando lá em São Paulo, 2 homossexuais apanham na Avenida Paulista, como já apanharam várias vezes, por estarem de mãos dadas, e isto mostra o grau de atraso, e aqui a palavra é pesada, mas é esta mesma, e não tem outra, de um país que se diz civilizado e que ainda apanha-se por ser homossexual. A decisão do Supremo, ela é de extrema beleza, não só jurídica, como educativa. Ou seja, é o respeito da diferença no seu sentido mais puro. Doutor. Eu só ressalto que
devido a esse cenário judicial e executivo já bem avançados, eu gostaria muito que o cenário legislativo avançasse para poder resguardar cada vez mais, finalizar, né, a obra que os outros dois poderes já estão encaminhando. Tema extremamente importante, verdadeiramente sem fronteiras, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Gostaria de fazer mais perguntas, mas o tema estará sempre permanentemente em pauta. Portanto, infelizmente, o nosso Direito Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito aos nossos convidados por aceitarem o nosso convite. Eu conversei com o professor doutor de Direito Civil da Universidade de São Paulo, USP, Dr. José Fernando Simão, e com o advogado especialista em Direito de Família e Direito Homoafetivo, Dr. Pedro Paulo Abreu e Silva. Eu agradeço também a sua companhia aqui conosco na TV Justiça. Ajude a nossa equipe a fazer o Direito Sem Fronteiras. Mande a sua sugestão para o e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. E você pode rever este e outros programas da TV Justiça. Basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Até a próxima semana. Tchau!